Tati e Elas, com Tatiele Melo. Olá, seja bem-vinda a mais um programa Tati e Elas. Que alegria ter você aqui mais uma semana para nós aprendermos coisas concernente à vida cristã. E hoje, gente, nós vamos conversar sobre gente cuidando de gente. Nós escolhemos uma pessoa muito especial, que não poderia ser outra para falar desse tema, a nossa querida Eleni Vassão. Ela é capelã hospitalar. Gente, ela começou a capelania no ano que eu nasci, hein? 42 anos aí de capelania, cuidando de gente. Ela é avó de 11 netos, gente, e um bisneto. Então, assim, sabe bem o que é cuidado, né? É esposa. Gente, também ela tem um trabalho maravilhoso. Já escreveu 40 e quantos livros? 47. 47 livros. Tem uma experiência na prática do que é cuidar e também do que é precisar ser cuidada. E nós vamos conversar sobre esses temas com vocês hoje e oramos para que Deus abençoe o seu coração, fale através do que nós vamos conversar aqui. Eleni, seja bem-vinda. Muito obrigada, Tati. É um prazer estar aqui com você. Eu estou muito feliz em te receber, viu? Para a gente falar sobre gente cuidando de gente, né? E como precisamos de cuidado, como somos cuidados pelo nosso Deus. Sim. E como podemos cuidar. Eu uso no meu ministério de capelania 2 Coríntios capítulo 1, versículos 4 e 5. O Deus de toda misericórdia, Deus de Pai de toda consolação, que nos consola em toda angústia, para que possamos levar o consolo a pessoas que passam por qualquer tipo de tribulação, levando o consolo que recebemos do Senhor. Amém. E Eleni, como é que você recebeu do Senhor esse chamado para cuidar de pessoas, para fazer capelania? Olha, Tati, eu me converti aos 13 anos na Palavra da Vida, mesmo vindo de um lar evangélico, frequentado a igreja a vida toda, tendo um tio-avô muito famoso, o reverendo Amantino Vassão, e ele era pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro também. E é impressionante, assim, a importância de chegar a uma hora em que você tome a sua decisão diante do Senhor. Não só aprender teologia, uma boa teologia, mas quem você é diante do seu Deus. Como você pode ter um encontro pessoal com Ele. E esse encontro transformou a minha vida e me deu uma visão de ministério que eu não tinha antes. Eu sempre amei hospitais, mas eu pensei em estudar teologia e aplicar depois, sendo médica, sendo enfermeira, sendo uma psicóloga hospitalar. Mas Deus tinha alguma coisa diferente para mim. E quando eu conheci o Hospital das Clínicas de São Paulo, fui fazer um curso, um treinamento para ser capelã, e estava com seminaristas de vários anos ali do Seminário Teológico Batista, e o pastor Marcos Petriagi, me falou: você tem que estar num seminário. Daí eu, com 4 filhos pequenos, fui para o Seminário Bíblico Palavra da Vida, fiquei estudando ali e, ao mesmo tempo, cursando capelania. E, aos poucos, ele foi me passando um prédio primeiro, depois 2 prédios, 7 prédios. E aí fui ampliando o Ministério de Capelania e aprendendo tremendamente, primeiro com o Senhor, porque capelania exige dependência do Senhor o tempo inteiro. Você não chega com uma coisa pronta, você não chega com um texto que você vai ler para todas as pessoas. Você vai chegar perto, vai sentir um pouquinho da dor daquele paciente, vai estar em oração, em silêncio o tempo todo, pedindo ao Senhor: fala comigo. O que eu devo responder às questões que esse paciente levantou? E aí, sim, que você, conhecendo a palavra, vai utilizar textos da palavra. E vai ter continuidade nesse cuidado ao paciente, ao familiar, mas também ao profissional da saúde.
porque esse profissional sofre tanto que muitas vezes ele se torna insensível. Ele não reage mais, ele se torna frio para não morrer junto. Então, nós participamos de equipes multiprofissionais e fazemos visita médica junto com eles. E atendemos o paciente com a equipe, cuidamos da equipe, mas também damos continuidade sem a equipe, aprofundando esse relacionamento e o aconselhamento bíblico com o paciente, com o familiar que também está trazendo um monte de conflitos naquela hora da dor. E daí vendo como nós podemos levar a essa pessoa o Evangelho de Cristo, mas de uma maneira extremamente prática, palpável. Muitas vezes você pergunta para o paciente o que mais preocupa você nessa hora que você está sofrendo essa enfermidade, que está sofrendo essa internação tão prolongada. E ele fala, minha família. Não me importo tanto comigo, mas eu me importo com a minha família. Eles não têm, eu sou o provedor da casa, eles não têm o que comer, eles estão passando necessidades e isso me aflige. Então você entra com uma extensão também da área social, levantando igrejas que possam doar uma cesta básica, cuidar de um filho na escola que precisa de uniforme, material escolar. Então, você vai também mostrando o amor de Deus através desses gestos. E o paciente se torna muito mais receptivo. Nossa, você não veio aqui pregar. Você veio viver esse amor sobre o qual você fala. Sim. Nossa, quantas áreas, né? Sim. Porque não é só o paciente, é a família, e você citou aí também o profissional. A gente, às vezes, olha e pensa que um médico, uma enfermeira, não precisa de cuidado, mas precisa, né? Muito. E nós temos uma das áreas da capelania, nesse cuidado do profissional, se chama Minutos com Deus. São devocionais que nós fazemos em cada setor, uma vez por semana, por 7 minutos. São 4 minutos de mensagem e depois de levantar a situação do setor ou da família de cada profissional e de orar por eles. Sim. Então, assim, o resultado é maravilhoso. E ilustrando isso, uma das nossas capelãs chegou às 6 horas da manhã para ir fazer devocional nas UTIs de um dos hospitais. E daí cruzou com um médico, estava saindo do setor, e ele olhou para ela e falou assim, você vai orar? Vou. Posso ir junto? Claro, é aberto, todos os profissionais podem. E ele foi. Eu normalmente preparo mensagens para cada grupo e naquele dia era Jesus enfrentando as tempestades da vida. Esse médico chorou o tempo inteiro. Quando ela saiu dali, ele perguntou, eu posso ir junto com você? Eu quero conversar mais. Foi para a sala da capelania, porque o nosso trabalho é diário. E nós temos uma sala em cada hospital. E temos uma equipe também trabalhando muito bem capacitado através de cursos e treinamentos e tal. E ele foi com essa capelã para a sala da capelania. E ele falou, olha, eu sou o diretor dos 3 andares de UTI desse hospital. Sou diretor de outro hospital também. Mas eu saí do meu plantão noturno e falei, hoje é o meu último dia. Eu vou cometer o suicídio. Meu Deus. E ele saiu dali pensando como ele ia fazer isso, elaborando como ele ia tirar a sua própria vida. Mas ele falou, quando eu vi você, eu resolvi dar mais uma chance para Deus. E ouvindo a mensagem, eu quero saber agora como eu faço para ter um relacionamento com esse Deus
que possa transformar a minha vida e me dar esperança e me dar forças e sabedoria para resolver esses conflitos que eu estou vivendo agora. Sim. E ali ele aceitou a Cristo como Salvador. Nossa. E causou um impacto enorme naquele hospital inteiro. E foi nos abrindo portas. Nós organizamos normalmente eventos para profissionais da saúde, sobre cuidados paliativos, sobre espiritualidade e saúde mental e vários outros temas. E ele foi abrindo essas portas também nesse hospital e trazendo muitos colegas para participarem dos nossos eventos. Nossa, que coisa linda, Helene, ouvir isso. Nossa, maravilhoso. E para a gente entender o que é cuidado, o que envolve cuidar de alguém? Envolve chegar perto. Muitas vezes, e pensando nos dias atuais, a gente acha que cuidar é mandar uma mensagem de WhatsApp, né? Ou, no máximo, telefonar, mas pensando assim, nossa, eu vou gastar 10 minutos com essa pessoa, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas a visitação se tornou uma coisa em extinção. Os pastores visitam pouco e quando visitam, graças a Deus, fazem uma visita, mas não tem como dar continuidade, porque em igrejas grandes, principalmente, como ele vai fazer isso? E muitas vezes não sabem bem como fazer. O pastor não tem um treinamento no seminário, poucos seminários têm essa visão. E também não treina a sua igreja. Então, a pessoa sai da igreja. Por exemplo, eu sou membro da Igreja Presbiteriana e sou capelã missionária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E muitas vezes eu vejo as pessoas saindo ali para uma visita e pensando, bom, deixa eu fazer o programinha, a liturgia para essa visita. Eu vou chegar, vou cumprimentar, vou perguntar se está tudo bem, mas não vou dar espaço para mais nada e vou entrar com o sermão de domingo, porque foi um sermão tão abençoado, tão bom, e eu vou apresentar esse sermão, essa mensagem para essa pessoa ou para essa família que eu estarei visitando. Depois eu vou orar por ela, vamos até cantar 1 ou 2 cânticos, pronto, feita a visita. Quando são mulheres que vão fazer essa visita, podem até levar alguns brindes, alguma comidinha, alguma coisa especial, mas só isso. E, gente, não é isso. Por isso que, além de todos os cursos que nós damos sobre capelania hospitalar, os nossos cursos são para preparar um capelão hospitalar, nós demoramos 1.200 horas em treinamento teórico, leitura de livros e treinamento prático. Nós também levamos esse curso para as igrejas, em um sábado. Se chama curso de capelania domiciliar. Então, nós vamos ensinar a igreja, primeiro, a montar um suporte, um plano de suporte ao pastor, para lidar com os membros da igreja que estão enfermos, ou com os vizinhos que estão enfermos e que também não conhecem a Cristo ainda. E como fazer isso de maneira próxima, pessoal, e trazendo a igreja para estar ajudando também. Aí, através desse curso, nós também despertamos pessoas com um chamado de misericórdia para estar indo aos hospitais e fazendo tanto a apresentação de corais. Nós temos corais das igrejas cantando e andando pelos corredores dos hospitais todos os sábados. Nossa. Então, a igreja só entra numa escala e daí vai fazendo isso. E é impressionante, assim, como os pacientes estão sensíveis, como os familiares, como os profissionais da saúde choram
ao ouvir os hinos, como absorvem a mensagem da palavra de Deus através disso. Então, assim, é um tempo muito precioso, mas a igreja precisa ser despertada por quanta coisa ela Sim. pode fazer. Nós trabalhamos com artesanato dentro do hospital, mas não é fazer uma coisa bonita, simplesmente. Nós usamos tudo isso como meio de consolar, de trazer a palavra de Deus. Então, na psiquiatria do hospital, no atendimento de hospital-dia, no ambulatório, quando nós fazemos tudo isso, nós chegamos sempre com um texto bíblico, trabalhamos por 2 minutos aquele texto, e daí vamos fazer um objeto que mostre a aplicação daquele texto bíblico. E essa pessoa vai levar para casa e vai levar o versículo junto, colado ali. E ela vai meditar nisso. E cada vez que ela tiver um momento de angústia, de decepção, de frustração, de ideação suicida, ela vai poder ver o objeto e vai pensar nisso também. Então, assim, você vê, são muitas áreas de atividades dentro de hospitais públicos ou privados, né? E também na igreja. E pensando de maneira bem prática, também pessoalmente, muitas vezes os textos que a gente usa para os outros fazem mais sentido para a gente quando a gente enfrenta momentos difíceis. E eu creio que eu tenho enfrentado ultimamente, tanto que eu escrevi um livro novo em cima disso, que é Florescendo em Meio ao Deserto. Porque é fácil florescer numa terra fértil, bem adubada, bem hidratada, momentos de sol, de alegria, de tranquilidade. Mas quando a gente passa por vales áridos, a gente não tem essa mesma disposição, né? Para confiança, para alegria, para... A gente questiona, levanta questões. A gente tem medo, tem ansiedade. A gente sofre. E não é só o descrente. Eu amo o livro de Salmos. E esse daqui eu fiz comentários sobre os Salmos. Estão aqui em alguns trechinhos de vários Salmos. E a Sociedade Bíblica do Brasil fez para a gente como no culto de aniversário dos 40 anos de capelania hospitalar, que fizemos há quase 2 anos atrás. E um texto que eu uso frequentemente e aplico à minha vida está no Salmo 56, versículo 3, que diz assim: quando estou com medo, eu confio em ti. Ó Deus Todo-Poderoso, confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. Amém. Como é tremendo a gente poder encontrar no Senhor uma rocha firme. Sim. Um lugar seguro, um refúgio e fortaleza. Sim. Em qualquer situação. E você acabou de dizer que você experimentou, né? Tem experimentado um momento difícil, né, Eleni? Você pode compartilhar com a gente? Posso, sim. Deixa eu tomar um gole d'água por causa da medicação. Isso ajuda. Eu estava dirigindo um congresso nacional sobre capelania em todas as áreas pelo Supremo Concílio, quando, no 3º dia de congresso, eu senti fortes dores nas costas, na coluna. E eu pensei, nossa, eu acho que eu fiquei numa posição muito ruim aqui, tendo que apresentar os preletores, subindo e descendo escada, tal, deve ter sido isso. No 3º dia, eu tive que usar uma cadeira de rodas para ir ao congresso. Saí dali, procurei muitos tipos de tratamento. Acupuntura, massoterapia, injeções fortíssimas e nada resolveu. 12 dias depois, quando eu estava morrendo de dor, meu marido me levou ao pronto-socorro. O médico pediu uma ressonância magnética e foi detectado, então, um tumor, um câncer no sacro,
que é o finzinho da coluna, na parte mais enervada do corpo. E aí eu tive que começar um tratamento por radioterapia, foram 4 meses, e várias medicações, quimioterápicas e tal. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, o meu médico, um excelente onco-hematologista, falou: olha, tranquilo, você está curada, pode voltar a todas as suas atividades. E eu tenho muitas atividades, nós temos 10 hospitais com capelania, equipes e palestras em todo o país, tal, e eu enchi a minha agenda. Isso foi em meados de novembro de 23. Em janeiro, eu comecei a sentir alguns sintomas estranhos, um cansaço muito grande e algumas outras coisas. E sim, fraturas de respirar, as minhas vértebras se fraturavam. Eu comecei a sentir muitas dores. Voltei ao médico e ele falou: vamos fazer mais exames. E descobrimos que eu estava com câncer na medula. Então, um câncer que atinge todo o corpo, pega todo o seu sistema, e é chamado mieloma múltiplo. E ele falou: bom, então você vai parar e cancelar tudo que você agendou para este ano, porque você vai entrar em quimioterapia, 4 meses de quimioterapia, e vamos fazer um transplante de medula. E você vai ficar internada em isolamento no hospital por pelo menos 16, 20 dias e depois mais 3 meses de isolamento em casa também. Que susto, né? Graças a Deus, o Senhor me confortou continuamente. Eu comecei a desenhar. Deixa eu te mostrar um livro. Aquele lá, deixa eu ver aqui. Eu escrevi, eu não paro de escrever, gente. Eu falo que eu não sou escritora, mas que eu sou fofoqueira de Deus. Ele vai fazendo umas coisas lindas e eu vou só espalhando para todo mundo. E um dos livros que eu fiz, e depois de fazer muitos desenhos das crianças da Casa do Aconchego, que nós criamos para atender as crianças com doenças raras e terminais, principalmente câncer, crianças indo para transplantes também. E daí eu comecei a desenhar essas crianças, além de contar a história delas. E a Casa do Aconchego está cheia de quadros das Mas crianças nesse período todas. você desenhou? Eu comecei a desenhar antes, quando eu tive um problema cardíaco, Sim. quase morri. E daí tive que ficar em repouso. Daí eu comecei a desenhar de novo. Foi a minha primeira faculdade que eu fiz e continuei desenhando nessa época também. No isolamento, eu fiquei pensando: Deus, o que eu posso fazer aqui? Porque o Senhor não brinca comigo. O Senhor sabe que a minha agenda estava cheíssima, eu estava com 1000 projetos. Tive que parar com tudo. E aí ele falou: você não pode sair, mas aqueles que vão entrar aqui, eles têm que estar aqui, os profissionais da saúde. Então, eu vou focar neles. E comecei um trabalho com eles, dentro do hospital, dentro do isolamento. E pude contar, assim, grandemente, fortemente com meu maridão, que é pastor, missionário americano no Brasil há 60 anos. E ele sempre orando comigo, me dando muita força, e comigo dentro do isolamento o tempo todinho, sem pôr o nariz para fora também. E esse livro que eu escrevi agora, que vai ser lançado no nosso culto de ação de graças da capelania, dia 22 de fevereiro, na Igreja Presbiteriana da Lapa, ele se chama Florescendo em Meio ao Deserto. E é baseado principalmente no Salmo 84, versículos 5 e 6, que diz assim: felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando elas passam pelo vale de lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando.
eles verão o Deus dos deuses em Sião. É exatamente isso. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. E eu tenho sentido realmente o Senhor me confortar através da palavra, através da oração. Essa relação, essa comunhão com Ele é vital. Através do meu maridão, através dos meus filhos e netos, que estão espalhados pelo mundo, Estados Unidos, Austrália, Alemanha e alguns no Brasil, mas também através das pessoas, das igrejas, orando por mim constantemente, escrevendo. O WhatsApp vale muito nessas horas também, muitas mensagens, mas também fazendo coisas práticas. Então, uma das amigas que nesse tempo, ela foi toda semana deixar uma sacola de frutas na portaria do meu prédio. Olha. E que bênção que foi isso. Outra irmã levar uma marmitinha de comidinha fresquinha e deixar na portaria do prédio. Não podiam subir para me ver, mas podiam fazer alguma coisa. E a minha dentista, quando quebrou um dente vital para mastigação aqui, ela não é cristã e ela falou, vem aqui que eu vou me paramentar toda para te atender. Ela ficou 2 horas comigo e falou, eu não quero cobrar. Isso é presente para você, presente de Deus através da minha vida para você. É assim, quanta coisa, gente, como o Senhor foi agindo de maneiras tão diversas. Helene, me chamou muita atenção o fato de você falar que ficou isolada e ali você buscou um propósito em Deus de continuar servindo Ele. Como foi isso? Então eu vou focar nos profissionais que vão entrar aqui. Como foi isso? Porque você estava fragilizada, um momento difícil, né? Foi um momento difícil mesmo, principalmente esse transplante. Graças a Deus foi um autotransplante de medula, onde eles põem uma máquina ali que vai durante 6 horas. Você não pode sair daquela posição e eles vão tirando todo o seu sangue, separando toda a defesa do seu corpo do sangue, do restante do sangue. Daí vão armazenar tudo isso. No dia seguinte você é submetido a uma quimioterapia fortíssima e no outro dia eles vão trazer de volta o seu sangue, já tratado também, e vão reenxertar em você. E eu fiquei pensando, Senhor, me mostra como eu falo com cada um. Eu levei uns 50 livros meus de temas diversos e fui conversando com cada profissional, assim como eu faço com cada paciente, mas levantando as questões de alma deles. E foi muito interessante. Um médico ficou comigo 5 horas dentro do quarto, conversando o tempo inteiro, mostrando a sua fragilidade e me deixando falar o coração dele. Deus. O meu médico-chefe foi excelente e tem 14 médicos na equipe dele, que ele vai treinando através de uma super residência, uma super especialização. Mas iam 5 médicos, ele e mais 5 médicos toda manhã para me visitar e examinar tal, mas eles ficavam quase 1 hora comigo. Então, assim, oportunidade até a enfermagem, os fisioterapeutas. Então, assim, Deus abre os olhos da gente. 2 trechos da Bíblia que eu amo são do Salmo 119. Um deles fala assim, Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. E é verdade, quantas vezes a gente fica lambendo as feridas, reclamando da vida, tentando mexer em coisas que a gente não pode mudar. E a gente perde o foco. Sim. E o outro versículo, também no Salmo 119, diz, Senhor, abre os meus olhos para as coisas que o Senhor quer me ensinar. E foi essa a minha oração o tempo todo. Senhor, me mostra detalhes que eu posso fazer,
o que eu não devo falar, como eu devo responder a essas necessidades. E uma coisa muito importante que aconteceu nesse tempo também foi a conversa com a minha netinha, Ruth. Ela descobriu um câncer um mês depois de eu ter descoberto que eu estava com câncer. Só que ela estava na Alemanha, ela mora na Alemanha, com 9 anos de idade. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? E nessa conversa, e foi interessante, porque ela falava assim, vovó, hoje colocaram um catéter no meu coração, para que a medicação venha direto aqui. Eu vou ficar com esse catéter durante todo o tratamento, que foi de 1 ano e meio. E é uma coisa que incomoda. E durante a noite, o dia inteiro. Mas cada vez que eu vou ao banheiro, eu tenho que levar o cabide de soro junto comigo, porque a medicação é tão forte que eles têm que me hidratar muito com soro para lavar o meu corpo, para trazer uma melhora no meu estado geral. Isso eu não durmo a noite inteira, porque eu levanto 5, 6 vezes. E os pais nesse revezamento, juntos. Meu filho trabalhando, ele é engenheiro da Bosch lá, e ele não dormia à noite, e o dia todo ele trabalhava também. Mas uma coisa muito legal é que nós fizemos disso um livro, que se chama O Colar da Coragem e as Pérolas da Esperança. E foi muito lindo, porque uma amiga minha ilustrou o livro todo, a Alice Gotardello Delage. Então, ela foi fazendo as ilustrações, e a Alice, que fez essa pintura toda linda, ela estava acompanhando o marido dela, pastor, em tratamento quimioterápico. Enquanto ele fazia isso, ela fazia ilustrações do livro todo. Tá maravilhoso. E foi interessante o título dele e as pérolas todas aqui, porque uma médica chegou para a Ruth, minha netinha, enquanto ela estava internada, e falou para ela, nós vamos fazer, eu quero que você faça o seu colar da coragem. Deu para ela um fio de nylon longo e pérolas de formatos diferentes, continhas. E falou, olha, cada uma dessas de cor e formato diferente está relacionado a um tipo de tratamento que você vai receber. Então, você vai colocando, se você recebeu tantas injeções, você vai colocar esse mesmo tipo. Se você recebeu uma quimioterapia, você vai colocar, então, para cada tipo. E daí você vai fazer esse colar. Em 1 ano e meio de tratamento, o colar dela ficou com 4 metros de tamanho. Imagine tudo que ela passou nesse tempo difícil. Mas nós colocamos, e ela é muito crente. Ela usou o texto de Josué, falando, 1:9, o Senhor falando, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estou contigo, por onde quer que andares. E ela foi anexando outros versículos, como pérolas da coragem. Olha. E foi, ao fazer o colar, ela foi pensando em cada um desses textos. E foi muito interessante porque ela é em isolamento também, e ela é uma garota muito ativa, que faz 1000 coisas além da escola, é líder na escola dela, e faz escotismo, natação, balé, um monte de coisa. Ela não pode fazer nada. E os coleguinhas levavam para ela a lição de casa todos os dias pela janela da sala. Só podiam estar ali, mas ela foi crescendo no meio de tudo isso. O testemunho dela é muito lindo e, com certeza, com esse colar, ela tem impactado muitas vidas. A gente tem usado muito para entregar nos hospitais, na Casa do Aconchego para as crianças enfermas e nos hospitais,
no setor de pediatria, oncopediatria principalmente, transplantes e tal. E é lindo ver a criança falar assim, gente, é uma menina de verdade, não é uma história. Então eu vou ler já. E começam a ler. Você olha para trás, todas as crianças estão lendo. E foi muito legal dar para os médicos da equipe também que me atendeu, porque eles leram para os filhos deles. E os filhos, quando eu fui na outra consulta, queriam saber qual o resto da história. E ela está muito bem hoje, graças a Deus. Voltou para tudo que ela fazia e juntou mais alguma coisa, karatê. Oh, meu Deus. Oh, que graça. Eliane, a gente não tem dúvida, né? Que você é um presente de Deus, uma referência para nós. A gente percebe que quando nós passamos por momentos difíceis, ou é a dúvida das pessoas do mundo, né? Então, acontece uma catástrofe, um momento difícil, as pessoas falam, Deus é bom, onde está esse Deus que é bom? Como se Deus é bom, como é que ele permite isso? Diante da sua situação, que é uma situação de dor, né? Um testemunho, claro, porque você viveu um câncer e a sua netinha, né? Uma pessoa preciosa, amada por você, também vivendo aquele momento e longe de você, né? De um outro lado do mundo. Como é que você responde essa pergunta para as pessoas? Se Deus é bom, por que ele permite essas coisas? Como que você encara essa sua dor? São duas perguntas aí. Okay. Sabe, Tati, a maior parte das pessoas que estão passando por uma grande dor, uma dor profunda e prolongada, não fazem essa pergunta. Não. Eu trabalho hoje principalmente com pacientes em cuidados paliativos, pacientes em final de vida. E faço palestras em congressos médicos sobre o cuidado espiritual desses pacientes e familiares. E é uma pergunta que eles não fazem. Eles querem encontrar Deus em meio ao sofrimento. Olha. E eles querem saber o que fazer com os pecados cometidos. E querem saber para onde estão indo. E eu me atenho respondendo às questões que eles levantam. Eles não ficam com grandes questões teológicas. Eu não tenho que responder essa pergunta. Olha. Porque não tem resposta. Sim. O Senhor sabe qual o propósito que Ele tem em meio a cada adversidade. O que nós procuramos mostrar é que não é um castigo de Deus. Não é. É que Deus está agindo segundo a sua soberania, segundo a sua sabedoria, sua onisciência, onipresença, onipotência em todas as situações. Sim. Lembro muito de José do Egito. E lembro muito de Jó. Como em meio a todas as turbulências, sofrimentos enormes e variados que eles passaram, um deles podia dizer, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Né? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. José, em meio à perseguição dos irmãos, a quantas coisas terríveis que ele passou na prisão e injustamente, ele não amaldiçoou os irmãos, ele não os pune quando ele podia, tinha tudo na mão para fazer isso, mas ele os perdoa e mostra para eles que o Senhor tinha um propósito. E é interessante como o Senhor o tira de um lugar tão simples, né? E o coloca ali como governador de todo o Egito em época de crise, de fome. E então, assim, o Senhor está agindo. E nesse texto que a gente leu antes, fala justamente isso. O Senhor vai nos conformando dia a dia ao caráter de Cristo. Cristo sofreu. Nós sofremos, mas não sem propósito. E não sem um firme
fundamento, Sim. um grande consolador, Sim. que é o Espírito Santo. E é interessante de Deus. porque agora você falou de José e me fez um link com o que você contou do período que você ficou, né, ali, sem poder sair. Porque José passa isso na prisão, né? Sim. E mesmo na prisão, ele não deixa de ser instrumento de Deus, porque ele abençoa, né? Sim. A Bíblia fala que o carcereiro confia nele, deixa a chave exatamente pelo comportamento, e ele abençoa o padeiro, né? Exato. Dando revelação de Deus, revelando o sonho, Sim, né? Do padeiro sim. e do copeiro. E aí eu linkei muito com a sua história, porque é bem isso, né? Independente da situação que nós estamos, nós sempre podemos servir ao Senhor, né? Com certeza, em qualquer lugar. Uhum. Não importa onde, mesmo passando pelo vale árido. Ele quando a gente confia nele, ele transforma esse vale em manancial. Sim. Ele nos alimenta, ele tira a nossa sede, mas ele faz de nós instrumentos para fazermos Sim. isso na vida de outros. Sim. Foi em cima disso que eu escrevi esse livro Consolo. Este livro foi ampliado um pouco tempo atrás. E alguns desses livros estão lá no nosso site, capelanianasaude.org.br. Ali nós temos também vários cursos EAD. Você pode fazer o curso de capelania nível 1, curso de capelania nível 2, que é capelania no sofrimento, mas também pode fazer o curso para o profissional da saúde. E também outro que nós fizemos lá no Mackenzie, um congresso, que era como lidar com ideação suicida. Então, orientando você que quer ajudar em aconselhamento bíblico também. E nesse livro Consolo, eu vou trabalhando em cima do livro de Jó, na Bíblia, mostrando o que não foi o consolo dos amigos dele. Mas como nós podemos aprender a consolar usando a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. E aqui eu conto muitos casos. Os meus livros são cheios de casos, porque foram experiências que a gente foi vivendo e vendo realmente que privilégio nós temos de ser usados por Deus no Ministério de Capelania Hospitalar, porque a gente vê a ação de Deus. A gente está colhendo os frutos ali, semeando e colhendo frutos rapidamente, porque as pessoas estão abertas, estão sedentas. Então, assim, como eu gostaria que muitas pessoas viessem fazer os cursos, os treinamentos em capelania. Teremos um curso presencial agora de 1 a 4 de maio. Será na sede da PECOM, ali em Higienópolis. Mas também temos esse culto de ação de graças, onde as pessoas vão conhecer mais um pouquinho da capelania. E eu escrevi um dos outros livros que eu trouxe agora, que é o livro falando com aqueles que estão aí. Um dia de cada vez. Um livro que fala com a pessoa que está cuidando de alguém querido. Porque de uma hora para outra a nossa vida muda. A pessoa que era cuidada pelos pais, de repente um dos pais pode estar idoso ou pode ter sofrido um infarto, um derrame, alguma coisa assim, e estar acamado. E ali é a filha, a esposa ou a nora que vai estar cuidando. E muitas vezes ela fica em desespero também. Ela não pode mais sair dali, não pode mais frequentar os lugares que ela frequentava, nem ir à igreja. Ela sente falta de muita coisa. Então, eu escrevi este livro com mensagens extremamente breves, capítulos muito curtos e uma tarefa no final de cada um, porque a pessoa é interrompida tantas vezes a chamado do doente, ou durante a noite toda, ou para dar uma medicação, que ela não tem tempo de fazer uma leitura contínua. E na última parte do livro, eu vou ajudando a pessoa a tomar decisões de final de vida, que é uma coisa bem difícil. O médico pergunta para o cuidador principal: ok, o seu pai não tem mais nós não temos mais recurso de cura para ele. O que nós devemos fazer? Até onde nós vamos investir?
ele está em coma, ele está sendo nutrido, alimentado por uma sonda, mas ele está se aproximando de uma morte cerebral. O que nós fazemos? Ele já conversou com você sobre isso alguma vez? Ele falou o que gostaria que se fizesse se ele estivesse nessa situação. Então, nós vamos ajudando o cuidador aqui a tomar essas decisões difíceis. Ô, Eleni, quem está em casa assistindo e gostaria de contribuir, de ajudar financeiramente, né, com essa das crianças, Sim, como é que faz? Gente, nós contamos com você para estar mantendo esse ministério de capelania, porque o nosso ministério é sustentado só por doações e através dos cursos que nós damos, tanto presenciais como online também, por EAD. Então, você pode entrar no nosso site, capelanianasaude.org.br, e ali tem um local para você fazer a sua doação, que pode ser pontual ou pode ser alguma coisa contínua. E nós louvamos a Deus pela vida dos nossos poucos parceiros, e temos muita necessidade, porque os nossos capelães estão ali em tempo integral. Então, eles não podem trabalhar durante o dia e estar na capelania à noite. Sim. Eles estão só no ministério. Sim. Mas dependem de doações, porque a maior parte dos hospitais onde nós estamos são hospitais públicos. Sim. Não nos remuneram de forma alguma. Sim. Então, vai ser bênção recebermos ofertas para isso. Com certeza. Ô, Eleni, e se alguma igreja quiser levar vocês para aquele curso que você falou que vocês dão na igreja, né, preparando para curso de capelania domiciliar. Também é no site. No site. Ali nós temos todas as orientações para a igreja que quer contratar o curso. O custo é muito baixo, sai R$100 por pessoa o dia todo, e ainda nós damos o livro Capelania Domiciliar para a pessoa acompanhar, e orientamos na organização dessa equipe de atendimento contínuo na área de apoio pastoral a pessoas enfermas e enlutadas também. Gente, que preciosidade, né? Ouvir essa história, aprender e ver alguém que está há 42 anos, 42 é isso? Consistente fazendo esse trabalho. Isso nos anima, porque às vezes por tão pouco, né, Eleni, a gente desanima, a gente para, deixa de servir, e você é um exemplo disso. Então, gente, se anime no Senhor através dessa inspiração para a gente. Contribua também, entre no site, contribua com o trabalho da capelania hospitalar, né, para você ser abençoado. Eleni, eu quero te agradecer pela sua presença mais uma vez. Eu agradeço o privilégio de estar aqui com você, Tati. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, viu? Gente, eu quero agradecer você pela sua audiência. Obrigada por estar conosco mais uma semana. Compartilhe esse programa para que ele possa também abençoar outras pessoas. Deus abençoe sua vida. Tatielas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com